Então agora vamos voltar a falar sobre a falta de pintura de faixas em ruas e avenidas importantes aqui da capital. Desde que a prefeitura implantou aquele projeto, de um programa de recapeamento, faz um ano, muitas vias ficaram sem faixas que organizam, dão segurança ao trânsito. E o Thiago Scheuer está circulando pela cidade para mostrar alguns desses pontos que têm atrapalhado a vida aí dos motoristas. Por onde vocês estão agora, Scheuer? Oi, Luísa. Túnel Maria Maluf, complexo viário Maria Maluf, Zona Sul ainda. A gente passou pela Ricardo Jafé. Por lá nós tínhamos recebido reclamação, das pessoas, mas tudo em ordem nos trechos da Ricardo Jafé, por onde nós passamos agora. Então, já está tudo pintado por ali. Também foi recapeada esta avenida, Agora a gente está indo em direção às juntas provisórias e já circulando de carro, mesmo antes de amanhecer, observando como é que estão as ruas e avenidas aqui da Zona Sul da capital, exatamente para flagrar esses trechos que estão sem sinalização. Agora há pouco a gente passou pela Roberto Marinho, lá no começo do Bom Dia São Paulo. Ainda estava escuro, acho que a gente tem imagens disso. E tem um trecho da Roberto Marinho entre a Avenida Santo Amaro e bem ali o entroncamento que você pega para chegar a Washington Luiz. Este trecho está sem sinalização e já faz tempo. A partir da Washington Luiz até a Pedro Bueno, aí você já vê a sinalização. O que a prefeitura informa, inclusive no site, dá para a gente olhar os trechos que a prefeitura fala que já foram finalizados. Por quê? Porque a prefeitura da capital diz o seguinte: só pode sinalizar essas ruas e avenidas depois que elas já estiverem reformadas, recapeadas. Então, primeiro precisa terminar a obra para colocar a sinalização, pintar as faixas de branco, para a gente dizer aí, resumindo. E aí a prefeitura fala que este trecho da Roberto Marinho, que vai entre a Pedro Bueno e a Santo Amaro, é um trecho considerável. Este trecho já está finalizado. Mas, quando passamos por lá, nós só vimos sinalização entre este acesso para Washington Luiz até a Pedro Bueno. A outra metade deste trecho que a prefeitura diz que já está finalizado não tem sinalização, como as imagens, que você viu lá no começo do Bom Dia, e que nós temos também aí. Ainda estava tudo escuro, então é pior, O pessoal reclama muito da Roberto Marinho exatamente por isso, porque é muito ruim. É uma avenida larga, que tem a construção de um monotrilho que já dura mais de 10 anos ali, e uma das faixas, as faixas mais próximas ao canteiro central onde está o monotrilho, acaba ficando um pouco prejudicada também para a circulação dos carros, e aí a falta de sinalização piora tudo isso. Então é difícil de circular por ali e com a falta, sem esta pintura, inclusive. E aí a gente tem uma informação, inclusive, aqui que o pessoal respondeu para a gente, que o que acontece? A CET falou o seguinte, que eles precisam remover, para poder fazer essa pintura, os malotões, que são aquelas peças de concreto imensas dessa construção do monotrilho, esses malotões, segundo a CET, que ocupavam a faixa da esquerda da Roberto Marinho, e aí eles precisam mexer ali naquele pedaço, para poder fazer, então, essa sinalização. Pelo menos é o que a gente recebeu da CET agora. Claro que, o motorista ele pede para que isso seja resolvido o mais rápido possível para facilitar o tráfego ali. Nós circulamos também pela Washington Luiz, 23 de maio. Na 23 de maio, tem um bom trecho sinalizado e também um bom trecho sem sinalização ainda. Então, simplesmente, você está andando, a gente tem imagem também, você está andando com o seu carro, de repente termina a sinalização, do nada. Então, termina e aí volta a ficar sinalizado também. Então, o motorista ele vai, tendo que se adaptar, imaginando, colocando a imaginação para funcionar, para a faixa na cabeça dele, pelo menos, existir nos trechos que ainda não tem esta sinalização. A gente ouviu também, a nossa produção, conversou com o Celso Atienza. O Celso Atienza, ele é vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, e ele, falando para a gente, ele falou que ele considera essa falta da pintura de faixas, a falta de sinalização, como um erro de planejamento. Vamos ouvir em detalhes o que ele disse. Você faz por partes e já vai liquidando o que você fez, Você não pode esperar tudo para fazer. Então, em questão de trânsito, cara, você não pode nem prejudicar a ida e vinda. Então, como você faz o recapeamento, imediatamente se inicia o processo. Se você você tem outras vias que você está fazendo isso, você pega e interdita uma faixa,
faz a sinalização contínua e depois vai recapeando o outro lado. Então, isso é possível fazer. Nós temos técnicas de fazer isso. Pois é, nós questionamos a prefeitura também, né? E eles disseram o seguinte, que no momento são 80 trechos em andamento para recapeamento, né? E totalizam uma área, de 2,4 milhões de metros quadrados. Eles dizem ainda que desde o dia 20 de junho de 2022, início do programa, os 272 trechos finalizados correspondem a cerca de 6 milhões de metros quadrados, tá? Eles falam que as previsões de entrega, todas elas foram cumpridas. Tempo de execução do recapeamento, em média, de 90 dias. E esse tempo ele é diminuído em grandes avenidas, segundo a prefeitura. Eles falam também que todos esses locais com obras têm faixas informativas. A gente viu na Ricardo Jafé uma faixa dessa, sim. E eles falam também que esse processo de sinalização, que é a pintura do solo, que a gente está verificando hoje aqui no Bom Dia São Paulo de novo, esse processo é iniciado pela CET assim que o de recapeamento é totalmente concluído. Então, a conclusão de toda a sinalização depende da complexidade, extensão da via também. Enfim, Sabina e Luísa, a gente, claro, continua de olho nisso. Quem assiste ao Bom Dia São Paulo normalmente nos manda essas reclamações. Estou passando num lugar tal que não tem sinalização e parece que já foi concluída a obra há muito tempo. Então, a gente continua circulando pela cidade e observando tudo isso, que tanto CT e Prefeitura, né, falam para a gente também que tudo precisa estar finalizado para, então, a sinalização ser colocada. Só não pode demorar muito porque, né, as pessoas se perdem aí no trânsito. O trânsito de São Paulo já é muito difícil, a gente sabe disso, né, todos os dias. Então, fica ainda mais difícil sem sinalização adequada. Com vocês. Pois é. A Cris questionando aqui, ó, enquanto você estava falando, Scheuer, ela coloca hashtag BDSP. Faz meses que foi recapeada a jornalista Roberto Marinho, mas sem pintura de faixa. Daqui a pouco já está precisando de um novo recapeamento e nada de sinalização. O que a prefeitura, por meio da CET, diz, gente? Vamos colocar o site da subprefeitura, da Secretaria das Subprefeituras, que é o seguinte, só pode, então, pintar, pôr a tinta quando o recap for concluído. E como que a gente sabe, né, cidadão comum? Para mim, isso daí já está pronto, ó, Roberto Marinho. Faz dias que já não vejo obra ali e o asfalto está lisinho. Então, para mim, está pronto. Só que a CT diz que não, que no site da subprefeitura, esse que a gente está espelhando para vocês, você vai ver a parte lá que eles colocam recapeamento, aí você clica, você vai ver uma lista. Isso aqui é tudo via, por exemplo, que está finalizada. Tem uma lista de vias que estão finalizadas. Se está finalizado, você pode cobrar pintura, hein? Aí a gente questionou, por exemplo, esse trecho da Roberto Marinho, aqui entre a Santo Amaro e a Avenida Pedro Bueno, que é a que o Scheuer passou, consta como finalizada, mas não tem sinalização. E aí a resposta é que nesse trecho tem aquela história ali do monotrilho, que tem que tirar os malotões, enfim, tem um porém aí desse trecho. Só que tem uma lista ali de obras finalizadas que você tem que cobrar. Se está finalizado, tem que ter pintura. E pela hashtag, várias outras vias já aparecem com reclamações, né, Sabina? Aqui, por exemplo, o Alexandre fala da Giovanni Gronchi, que foi recapeada no início do ano e até agora não finalizaram a pintura das faixas, principalmente a de pedestres. Então, assim, não é uma situação isolada na Roberto Marinho, né? Isso se repete em outras regiões da cidade. Tá aí. Agora, notícia para quem está em aquecimento.